Bem, então, nossas saudações kardecianas a todos e todas aí do outro lado do Equador, da linha do Equador. Bem, nós estamos examinando o livro Os Mensageiros, estamos no capítulo 21, pelas minhas contas. André Luiz, acompanhado do médico Vicente, que também foi médico na Terra, como ele, e de Aniceto, saíram de nosso lar, passaram em Campo de Paz, uma instituição no meio da zona purgatorial, da zona umbralina, e que serve de posto de socorro às criaturas que chegam ali precisando de ajuda. Depois de fazerem a higiene pessoal, conversarem um pouco com Alfredo, com Ismália, a respeito de coisas da instituição, houve um convite de Alfredo, que é o responsável, para que eles visitassem com um pouco mais de detalhe as atividades da instituição. Aniceto queria ir para a crosta, mas Alfredo disse a ele que seria melhor ele passar a noite ali, a madrugada também, já que a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento e os horrores da guerra emitiam vibrações de teor muito negativo. E, portanto, seria conveniente que eles ficassem um pouco mais ali na instituição. Quando amanhecesse, então, ele liberaria um veículo para levar os três até próximos da crosta terrestre. Muito bem. Nessa visitação, nós começamos lá pela Paliçada, porque Campo de Paz é uma fortificação à semelhança das cidades europeias que precisavam ser edificadas com proteção, porque o homem vivia em guerra, os países viviam disputando uma série de coisas e, portanto, a estrutura que veio com os portugueses para cá é dessa época. O Brasil, descoberto em 1500, também recebeu uma série de europeus, principalmente portugueses, que faziam cidades ou fortalezas para se proteger do ambiente hostil. Então, nós vimos lá a paliçada, inclusive com recursos de defesa, né, que não matam ninguém, mas dão pequenos choques, choques magnéticos, de modo a afastar os espíritos dessa região que, não desejando ajudar, ainda atrapalham e muito. Eles fazem questão de complicar e são obrigados a se defender da melhor maneira possível, né? Em seguida, a visitação à paliçada, a estrutura de defesa, Alfredo se dirige, então, aos grandes pavilhões que representam enormes enfermarias. Segundo o nosso Alfredo, na enfermaria em que eles estavam, havia cerca de 1980 pessoas dormindo, dormindo. E eles iam começar a fazer os trabalhos de oração e também de alimentação e medicação dessas pessoas que estavam dormindo. Mas antes, eles passaram numa ala que as criaturas que estavam dormindo já tinham acordado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, usando o título que o capítulo 21 apresenta. Então vamos lá. Vamos aqui ao capítulo 21. Espíritos dementados. Há uma curiosa observação do Alfredo a respeito disso, né? Então, Aniceto, André Luiz é o de azul, da esquerda para a direita, o Aniceto é um instrutor que os acompanha, Alfredo é o cavalheiro de paletó marrom escuro e Vicente o de paletó claro. Nesse pavilhão em particular, dentro da instituição, uma verdadeira fortaleza ali, né? Havia alguns espíritos acordados já, né? Mas dementados. Alguns estão sentados aí do lado de fora das acomodações
e vários servidores passeiam entre a instituição, levando alimentação, recursos fluidos também, em pequenas ânforas que serão aplicados nos tarefeiros, ou melhor, nos necessitados, né? É uma grande tarefa que eles fazem no início da noite, no sentido de aproveitar esse momento. Os nossos amigos foram convidados. De repente, uma dessas pessoas que já acordou na vida espiritual, que é o Malaquias, ele aparece reclamando providências. Ele se dirige ao Alfredo perguntando se a petição que ele fez já foi atendida, né? A gente estranha esse tipo de coisa, mas na vida espiritual acontecem coisas muito estranhas mesmo, né? Por exemplo, o Malaquias não sabe que está desencarnado. Esse senhorzinho aí que está reclamando de terras, terras e de escravos que são dele, né? E o Alfredo considera esses espíritos, nessa fase em que eles estão, depois de dormirem um certo tempo na vida espiritual, por falta de preparo moral, quando acordam iludidos pela ideia de que estão vivos, ainda encarnados, têm as mesmas necessidades. No caso aqui, o Malaquias está querendo as terras de volta e os seus escravos, a quem tem direito. E a habilidade do Alfredo, que já está lá na instituição faz bastante tempo, ele também foi interno dessa, dessa instituição como doente, né? E agora está em condições de ajudar. Ele não fala, em hipótese alguma, ao Malaquias, que o Malaquias está morto. Até porque morte não mata ninguém. O Malaquias está muito vivo mesmo. O que ele não fala é que houve mudança de plano. Isso sim, isso não deve falar, a não ser quando a pessoa está madura. E essa é uma lição que a gente deve usar também para o atendimento a espíritos necessitados nas nossas reuniões mediúnicas. Primeiro, porque, às vezes, ou a maioria dos espíritos, a menos os perturbadores que sabem muito bem que já estão do outro lado da vida, já perceberam isso e continuam perseguindo suas vítimas. Com raras exceções, podem não reconhecer que estão na vida espiritual. Mas em momento nenhum o Alfredo falou que o Malaquias estava morto, até porque não tem sentido falar para alguém que ouve, enxerga, fala, se movimenta, que ele está morto, né? Essa é uma situação esquisita, né? Mas o Alfredo é um verdadeiro esclarecedor. Não disse a ele isso e disse também que estão tomando providências com relação à petição, mas que ele não está bem de saúde, que ele precisa ficar um pouco mais na instituição. E numa referência à esposa do Malaquias, ele diz que a esposa ela está confiante que ele melhore e possa voltar logo para casa. Ou seja, ele não disse nada a respeito de que o Malaquias já tinha morrido, né? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter aqui. Logo em seguida vem o tal de Aristarco, né? O Aristarco já chega bravo, né? Chega reclamando de terras que ele solicitou ao imperador. Ele, esse livro é de 44, né? E ele solicitou ao imperador Pedro II providências para que suas terras sejam devolvidas, né? E não entregues aos seus primos. Ou seja, está com uma preocupação terrena mesmo, né? Também o Alfredo conduz de maneira adequada a terra, dizendo a conversa, dizendo que isso vai acontecer no momento propício, que agora ele deve mesmo cuidar da saúde até que ele fique bem. Ou seja, dá uma enganada boa, porque afinal de contas não há ainda condições dessas pessoas terem o tirocínio perfeito a respeito do seu estado geral. Eu realmente fico imaginando como é que essas pessoas vão melhorar mais à frente. Quando é que a ficha cai, né? E depois vem uma outra senhora que não é identificada, também reclamando que queria muito voltar ao convívio de suas filhas na Terra.
aliás, não na Terra, voltar para casa, desculpe. Queria voltar ao convívio de suas filhas e estava impedida. E, é claro, o Alfredo também desconversa, dizendo que ela não está em condições, mas que na oportunidade adequada ela poderá fazer isso. Só que dessa vez, diferente do Malaquias e do Aristarco, a senhora não sorriu e não ficou satisfeita, ficou com a cara emburrada, porque não foi atendida na sua necessidade. Ela não gostou daquela observação. Mas o Alfredo diz a todos eles que querem conversar que não é a hora, ele fará isso no dia seguinte. Há um dia exatamente para ele conversar com quem quiser a respeito dos detalhes. Então, eu fico imaginando a quantidade de problema que ele ouve e que muitas vezes ele não pode resolver. Ele tem que empurrar para mais para frente, porque não há condições de resolver isso. E depois ele faz uma observação, depois que a mulher se afasta, em reservado com os três amigos aí, Aniceto, André e Vicente, que no estágio em que essas pessoas estão acordando na vida espiritual, na Terra elas seriam consideradas normais, entre aspas, normais. Na vida espiritual eles são considerados loucos. Eles não têm o tirocínio adequado. Até porque, na realidade, o Malaquias, ele era um senhor de escravos muito duro. Ele não cuidava dos escravos, ele os torturava. O Aristarco, ele queria mesmo prejudicar os primos, roubando-lhes as terras. E essa mulher, que parece tão boazinha, que disse que queria vir à terra para rever as filhas, na realidade, ela matou o marido, de tão boazinha, né? Então, eles não lembram exatamente o que fizeram e não se dão conta que fizeram coisa errada, que já estão do outro lado da vida e continuam fazendo reivindicações. Ou seja, é uma situação muito estranha, né? Mas que acontece. A gente não sabia dessas coisas até esse livro ser publicado. A gente não tinha detalhes dessas regiões espirituais que recebem os recém-chegados da Terra em condições não muito boas, aliás, nada boas. E parece que eles não têm nenhum problema, né? Agora, o que chama atenção é que o Alfredo conhece toda a história de todos os 1980 que estão na enfermaria, que ainda estão dormindo, e mais aqueles que já acordaram. Ele conhece tudo. Porque, primeiro, porque vive lá o dia inteiro com eles. De vez em quando chegam meia dúzia de três ou quatro novos. E ele se intera também, é obrigado a se interar da situação de todos eles. Então, vejam o trabalho que esses espíritos têm para ficarem atentos aos detalhes, para poder ajudar essas pessoas. Não é uma tarefa realmente fácil, né? Isso me recorda também o fato de que o governador de Nosso Lar, do livro anterior, ele também conhece todos os habitantes. E ele responsável por todos aqueles que saem, como se fossem tutelados de Nosso Lar. Eles saem de Nosso Lar, vêm aqui para a Terra, continuam sob observação desses instrutores e voltam ao Nosso Lar quando termina a reencarnação. Então, quem administra na vida espiritual cuida de todo mundo, cuida de todo mundo. Olha só, o Alfredo é responsável por mais de 2.000 pessoas que estão na sua instituição e que ele é obrigado a conhecer o problema de cada um. Então, vejam o cuidado na criação de que ninguém fique sem amparo, sem auxílio. É uma coisa impressionante, fantástica, simplesmente fantástica. E a gente não sabia nada disso antes desse livro. Aliás, sabia porque o livro Memórias do Suicida, de 1926, só foi lançado em 55. Então, esse livro é de 1944 e no Memórias do Suicida, publicado em 55, é de 26.
Em 26, Ivone do Amaral Pereira já tinha ideia dessas instituições que atendem especificamente suicidas, todas elas sob o comando de Maria de Nazaré. Então, vejam que estrutura no plano espiritual existe exatamente nas regiões inferiores, onde precisa de mais ajuda, porque nas regiões superiores ninguém precisa de ajuda desse tipo, todo mundo chega lá lúcido, sem, sem nenhuma maluquice. Mas esses que desencarnam e ficam nas zonas umbralinas ficam doidos, apegados às suas posses e desejos, às vezes, não muito louváveis. É uma coisa muito doida saber disso. Tem um amigo que é engraçado, ele diz assim: espírita doido é pleonasmo, porque a gente acredita em cada coisa que ninguém tem a menor desconfiança, ninguém acredita nessas coisas, né? E nós não só acreditamos, como ainda fazemos palestra e lemos esses livros e comentamos esses casos como se nada tivesse acontecendo. A impressão que dá para quem não é espírita, quem é doido, somos nós que estamos falando de doideiras assim desse tipo, que estão escritas por um médium sem noção, que era Francisco Cândido Xavier, que escreveu um monte de baboseira. É uma coisa de doido mesmo, né? São muitos detalhes mesmo, América, eu vou lhe dizer, viu? Você para estudar, observar, for contar mesmo a alguém. Eu conversando com a minha irmã ontem, né? Ela é leiga. Eu fico assim, eu digo O assim que a que ela, eu falo? tu tá acreditando no que eu estou falando? Tá entendendo? Aí ela faz, não, eu estou entendendo, mas eu sei que não está entendendo, porque não vai, como é que vai entender? Fica Difícil, difícil né? mesmo, né? Você passar Difícil. uma coisa dessa aqui. Eu tenho um amigo psicólogo, aí ele foi, certa feita, assistir uma palestra nossa lá no centro, na instituição no Brasil. Ele era psicólogo, ele disse, vocês tudinho aí são psicólogos, isso aí não tem nada a ver com religião, isso tudo é psicologia. Fica difícil, né, para você dizer que Difícil. o espiritismo é Chico Xavier e tudo mais, né? Muita coisa forte até que a gente nem imagina, você veja. Algo mais? Eu fico impressionada com a dedicação que nós nos dedicamos, estudamos, interagimos. E fico assim, gente, tem tanta gente que tantas pessoas que não acreditam, e a gente tem um conhecimento tão profundo, né? É uma coisa que você se põe, que você fala com uma pessoa, você tem que escolher a pessoa que você vai conversar, porque senão ela te chama, não, você é louca. Que estudo é esse? Que doutrina é essa? Né? É uma coisa a se pensar, eu fico assim, pô, tô anos e anos, desde pequena, né, com meus pais, estudando, lendo os livros de Chico e outros livros mais, Barcelos, né? Que tem aquele espírita que eu gosto muito, Carlos Barcelos, né? Eu, Bacelli. Bacelli, Carlos Bacelli, eu sempre Alberto faço. Bacelli. Olha, eu morava em Sorocaba, aí eu vi, assim, videocassete, gente, videocassete, hein? Olha como eu sou o tempo do Ronca. Videocassete, ele lançando todas as aulas, e eu peguei tudo lá do Centro Espírita, São Francisco, peguei tudo, levei para casa, assim, quer dizer, a maioria, né? Peguei tudo é um modo de falar, mas assim, no decorrer, ouvi todas as palestras dele, fiquei assim, impressionada. Assim, que coisa linda, gente. Aí eu convidei uma amiga também, que ela estava com os problemas. Eu já era introduzida na doutrina espírita, e ela ainda estava assim navegando, porque ela ia no espiritualismo, xamã, tal. Você vem cá, vou te mostrar uma coisa. Ela ficou assim, super, assim, ficou maravilhada. Se tornou espírita. Eu fui dizer a minha amiga, não sai de lá da casa Dona Francisca. E aí começou a compartilhar comigo coisas de lá também. E gostou de ver também as palestras do Carlos Bacelli, né?
Então, aí ela ficou, meu Deus, como é? E olha, ele iniciando aquilo, eu nem imaginava que ia abrir esse campo vasto para a internet, né? E tal. Foi a caminhada, né? De entrar em contato com o público, levar a doutrina espírita para o público, né? Porque antes era tudo pessoal, que nem Divaldo e outros que viajavam para levar a palavra, né? E o Batelli fez isso e eu fiquei assim. Aí não parei mais e ficou pensando quantos anos de conhecimento e realmente não tem como não ser verdade, não tem como a gente ter dúvidas, né, de tantas coisas que a gente participou. Eu vivenciei o espiritismo comigo através de operações espíritas, operações com o Dr. Fritz, operações até com João de Deus, que infelizmente foi para o caminho errado. Então, são coisas que eu vi, eu vivenciei. Então, não tem como você falar, isso é mentira, isso é divagação, alucinação, não tem como. É impressionante. Falei demais. Mas essa é loucura mesmo. A gente, quando precisa tomar muito cuidado. Eu tenho um critério para quando a gente está com pessoas que não são espíritas e que fazem perguntas, né? Eu tinha uma tendência, toda pergunta que alguém fazia, eu respondia aquela e já contava mais duas ou três coisas em cima, esperando mais novas perguntas para contar mais duas, três coisas em cima daquilo. E muitas vezes eu percebi que as pessoas fugiam da conversa. Eles não estão preparados. Então agora a técnica é a seguinte: a pessoa está interessada, ela faz uma pergunta, você responde aquela pergunta, esclarece e espera para ver se vem outra. Porque, às vezes, ao citar alguma coisa a mais, a pessoa não está preparada para aquilo, ela não quer ouvir aquilo. Então, a gente tem que falar aquilo que ela quer ouvir. Quando ela pergunta, é sinal que ela quer ouvir. É uma técnica, um procedimento que nós podemos usar com pessoas que não são espíritas. É, Funciona, funciona. Inclusive parentes e amigos. isso é Boa verdade. dica, Mary. Boa Boa dica. dica. Porque você começa a falar muito, eles não estão querendo saber daquilo. Vocês começam a ser assim um invasor, né? Isso, é Invasor como se a gente estivesse invadindo o conhecimento alheio, né? do conhecimento alheio e É, colocando coisas na que cabeça. eles não perguntaram. Eu tenho muito Então, cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado. é bom tomar cuidado. Cristiane, Mas a você minha. levantou a mão? Oi. Cristiane levantou a mão, não? Eu fui sendo levantada, eu fui taxada por uma amiga minha de fanática. Por isso. Ela falou para mim, você é fanática. Assim, na lata, você é fanática. Você não perde. E olha que uma das minhas melhores amigas, você não perde a oportunidade de falar de espiritismo. Aí eu falo, eu só não falo com você, mas quando a gente está num grupo que surge a oportunidade, eu falo mesmo. E quando eu vejo terreno vazio, aí, terreno bom de plantar, aí é que eu falo. Porque às vezes eu sou intuída a falar. E isso tá, a caridade que eu posso fazer. Porque quantas pessoas são espíritas porque de um papo, como é que eu não fortuito, né? De um papo assim, Casual. de encontro de amiguinhas, de não sei o que, de cafezinhos e tal, surgiu e as pessoas passaram a ter interesse, e aí eu falei, mas agora eu me contenho, igual a você, eu me contenho para falar assim, olha, vamos marcar um telefonema, porque não dá, ninguém tem mais tempo. Vamos marcar um telefonema e qualquer coisa eu te mando pelo seu WhatsApp, algum material e tal. Porque eu tive que levar isso para o meu terapeuta. Eu sou fanática. E é essa impressão que a gente passa quando a pessoa não está nem perguntando nada e a gente continua falando. E eu agora eu fico mais atento comigo mesmo. Só respondo o que perguntam. Muito bem. Bom, agora eles vão se dirigir a uma região da colônia com vastas enfermarias. Eu fiz uma continha. Essa enfermaria que eles têm lá, os 1980 enfermos em camas,
Eu imagino que em camas de solteiro. Eu fiz uma continha, né? Vocês imaginem que entre cada cama deve ter pelo menos 1,5 metro, aliás, é meio metro entre uma cama e outra. Imagine camas enfileiradas numa enfermaria com meio metro só entre elas, para que as pessoas possam acessar o doente, medicar o doente, aplicar passes. E vamos supor que a cama tenha 1,5 metro de largura, é uma cama de solteiro razoável, né? Aí eu fiz a conta, né? 1980, vou fazer até aqui na calculadora para mostrar que eu fiz a conta, vezes 2,5 metros, que é 1,5 metro de largura, mais 1 metro, meio metro de cada lado, 1 metro, tá? Dá 4.950 metros. Imagine uma enfermaria de quase 5 quilômetros. Aí eu fiquei pensando, não é possível, né? Uma enfermaria de 5 quilômetros, não dá. Tem que ser pelo menos uma parte disso. Aí eu imaginei leitos nas laterais, né? Cada leito tem um correspondente do outro lado. Então, essa distância divide por dois. Mesmo assim, dá 2.000 metros, 2 quilômetros de leitos. Falei, mas será que isso é verdade? Isso é uma coisa doida, né? Aí, o que diz o livro? Diz que o Alfredo usava sinais luminosos para falar com o sujeito que está lá no outro lado. Eles usavam sinais e havia um código, né? Quando é hora de fazer a prece, a luz era uma. Quando é hora de terminar a prece e começar a doação fluídica é outra. Quando é hora de dar a medicação e eventualmente medicar, também é outra luz que para compensar aquela distância, porque como é que você vai numa distância numa enfermaria enorme, né? Dar recados verbais. Ah, mas eles falam para pensamento, mas nem todo trabalhador está em condições de conversar nessa distância, né? Então, me chamou a atenção o fato de eles estarem usando sinais luminosos. Eu acho até que 2 quilômetros de enfermaria é muito grande, mas seguramente deve haver mais leitos, não só dois, deve ter uma carreira de 4 leitos enfileirados, que somados dá aí 500 metros de, 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 de enfermaria. É uma coisa que eu fico imaginando, como é que é esse tamanho da enfermaria, para usar sinais luminosos para comunicar. Então, eu cheguei à conclusão que devem ser 4 ou 5 fileiras de leitos espaçados de meio metro em cada uma, e dá então aí cerca de 400, 500 metros de leitos, a ponto deles precisarem de sinais luminosos para dar recados. Na ala feminina e na ala masculina, eu imagino que também tem uma divisão. Então, pode ser que essa metragem diminua bem se nós tivermos alas masculina e feminina, de tal sorte que isso pode cair à metade. Então, uma enfermaria de 200 metros. Às vezes a gente vê esses galpões que são montados diante de desastres naturais, ou até mesmo guerras, ou refugiados, né, que ficam aquelas enfermarias muito grandes. Tal. Fiquei imaginando alguma coisa desse tipo. Bom, mas isso é uma suposição minha. Mas o fato é que o Alfredo usa sinalizadores luminosos para conversar e dar códigos do que deve ser feito ou não ser feito, porque não dá para gritar, olha, a hora do passe, aê! Não dá para fazer isso, até porque eles se mantêm em silêncio durante essas operações. Só os sinais luminosos são utilizados. Na ala feminina, o André Luiz é instado, recomendado pelo Aniceto, para fazer observações. Então, vamos aqui compartilhar novamente e verificar aqui observações que ele vai fazer. Capítulo 23, junto com o 22. Os que dormem
e os pesadelos. Eu juntei dois capítulos porque não dá para fazer desenho de tudo, né? Então vamos lá. Essa é a ala feminina e o Aniceto, o Vicente estão aqui para fazer observações. O André Luiz e o Vicente, diferentemente do Aniceto, que já tem a capacidade de perceber pensamentos e enxergar dentro dos organismos, o Vicente e o André receberam uma ativação no campo visual, no campo auditivo, antes de saírem do nosso lar, exatamente porque vão fazer observações. E como médicos, eles vão fazer observações acuradas. Mas aqui é engraçado que ele não vai ver dentro dos corpos, ele vai ver o pensamento, né? Então, vamos marcar aqui o nosso Vicente, o nosso Aniceto à esquerda, e o André Luiz é então convocado para fazer observações nessa senhora que está deitada. Ela está tendo um sonho, aliás, a maioria desse grupo, né, de pessoas que estão desacordadas, todas elas estão sonhando. E alguns sonhos são perturbadores. Em outros, raros, o semblante é pacífico. Então, sinal que o sonho não é muito difícil, é suportável, né? Depende de cada caso, mas a maioria tem sonhos perturbadores. Vamos ver por que essa senhora que está aqui está tendo um sonho perturbador, né? O André se concentra e percebe ao lado dela uma nuvem escura, e dentro da nuvem ele vê, no primeiro instante, a mulher, que parecia estar brava com alguém. No segundo instante, ele vê com quem? Era com o marido. Ela estava furiosa com o marido. O marido chegou bêbado em casa. Ela havia descoberto que ele havia traído, que ele a havia traído, e ela estava furiosa e ela já tinha aplicado um veneno na bebida, ou água, alguma coisa, enfim, já tinha envenenado o marido, estava só esperando o resultado e acusando do fato dele ter traído, de a ter traído. Ele pediu, pelo amor de Deus, que ela não o matasse. E ela insistiu tanto que acabou dando com ele com um martelo na cabeça e acabou matando antes do veneno fazer efeito. E ele continuou vendo a cena. Por quê? Porque ela está lembrando exatamente do que aconteceu. E é claro, essa lembrança repetida na mente é uma tortura. A cena continua porque depois do marido morto, ela o coloca num carrinho, que eu imagino que seja aquele carrinho de mão que pedreiro usa para levar areia, cimento, né? Colocou o marido num carrinho desses e se dirigiu até a linha férrea, que era próxima à casa deles, durante a noite, escondida, para não ser taxada de criminosa. E virou o carrinho com o corpo do marido, já morto, no trilho do trem. E o André não quis ver a cena do trem passando em cima do marido. E quando a mulher volta, ele quer voltar a acompanhar a mulher até em casa, né, para não ver a cena, porque ele pode assistir tudo. Eu não sei como é que é isso, como é que ele entra no sonho do outro, se ele quiser, ele assiste um pedaço, mas ao mesmo tempo, se ele não quiser assistir, ele assiste outro pedaço. Eu não entendo isso. Mas o fato é que essa percepção se dá, porque afinal de contas, essa essa estrutura que a mente, de tanto repetir a cena, ela vai formando uma estrutura no fluido cósmico universal, que já foi citado aqui hoje, que representa aquilo que está acontecendo. Portanto, a mulher estava sofrendo muito, porque imagine fazer um crime e ficar repetindo, mesmo em sonho, que na realidade aqui é pesadelo. Imagine um sonho repetido de crime o tempo todo. Chega uma hora que ela não quer, mas aquilo acontece naturalmente.
Então, tem uma frase do Aniceto que diz o seguinte: a dívida em toda parte anda com os devedores. Não tem conversa. Está nesse capítulo 23 aí. A dívida em toda parte anda com os devedores. Então, toda pessoa que faz crime, ela já começa a sofrer. Mesmo instantes depois do crime, ela já começa a sofrer. Ou porque tem que fugir, porque senão a polícia vem, se ela tiver encarnada, né? Ou se ela tiver desencarnada, aquilo fica repetindo na mente e ela pode atrair, inclusive, os desafetos a quem ela prejudicou, no caso aqui, o marido. Então, é uma tortura, realmente isso é uma coisa de doido, né? Eu fico penalizado porque deve ser um inferno ficar repetindo o crime na mente. Eu já fiz coisa errada. Uma vez eu chamei a atenção de uma pessoa lá no centro de maneira altamente equivocada, devia estar sob influência perniciosa. E depois de ter feito isso, eu fiquei pensando na besteira. Nossa, eu não dormi de noite. Passei uma semana só pensando naquilo. É uma tortura, é uma tortura. E aí eu só me dei conta que podia sair dessa se eu pedisse desculpas à pessoa, ou seja, tive que sair do salto alto, né, do orgulho, né, e pedir perdão à pessoa. Olha, me desculpe, eu estava alterado, né? Porque aquilo fica na mente o tempo todo e a gente fica repetindo aquilo e a gente se sente mal. Então, quando é um caso de um crime, imagine que sofrimento não é. Mas é uma forma da lei evitar que a pessoa continue praticando o crime. Enquanto está encarnada e ninguém sabe que ela provocou o crime, ela fica tranquila, a menos que o que foi vítima venha para cima depois de se recuperar da morte e venha para cima do seu algoz, da sua algoz. Mas se a pessoa tem um pouquinho de consciência, ela já começa a sofrer logo em seguida aquilo que faz errado, né? Realmente é um sofrimento enorme. O André continua contando a história de que ele sentiu pela primeira vez compaixão de um criminoso, de uma criminosa. Ele sentiu esse drama que a gente está falando aqui, o sofrimento que ela tem. E desejou, com pensamentos fraternais, ajudá-la, ainda sem saber como, né? Ele queria ajudar de alguma forma, mas como ajudá-la? Mas só esse desejo, o Aniceto, que estava do lado, percebeu o que ele estava pensando e disse a ele: André, os seus pensamentos fraternais em relação a essa mulher foram muito importantes para ela. Ele não diz no que foi importante, o que aconteceu de melhor, ele não falou, mas disse que isso iria ajudá-la em algum momento. Só com o desejo fraternal de ajudar, sem poder fazê-lo. Olha que coisa. A gente não sabe desses mecanismos que existem na troca de pensamentos, mas quando eles são fraternais, eles sempre ajudam. É como se fosse semente lançada num terreno que está precisando de acolhimento, né? E eu achei muito importante citar isso na palestra, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, mas só com o desejo de querer ajudar, a gente já melhora aquela condição. E a mulher nem estava sabendo que ele estava ali do lado, nem sabia disso e também não tinha consciência nenhuma de que estava na vida espiritual, que estava sendo observada, simplesmente ela recebeu aquilo de uma forma que nós ainda não conhecemos. O fato é que, em quase todos eles, estranhos pesadelos, disse o Aniceto, viviam em todos eles, como se a dívida estivesse sempre junto com o devedor. A dívida sempre está com o devedor. Logo depois que todos os trabalhadores com as ânforas, com os recursos medicamentosos, enfim, a gente não sabe, porque eles não disseram o que levavam, a não ser
se referindo à alimentação, e a gente também não sabe que alimentação é essa. Por exemplo, aqui na Terra, para quem não consegue comer com a própria boca, né? Quem está dormindo não pode receber alimentação via oral, tem que receber alimentação via soro, né? Ou seja, tem que aplicar nas veias do perispírito. O perispírito é uma cópia, né, do corpo físico, né? Aliás, é o perispírito que serve de molde. Ah, seu Américo, mas espírito tem veia também? O perispírito tem veia? Uai, não tem olho. Já viu o espírito? Já vi, sim. E o espírito tem olho? Tem olho. Tem sobrancelha? Tem. Tem nariz? Tem dois furinhos no nariz? Tem. Tem boca? Tem dente? Ora, se tem exteriormente, internamente tem que ter também, porque se ele é o molde do corpo denso, ele tem que ter toda a estrutura para poder moldar um corpo com aquela estrutura. Então, um espírito, apesar de ele ser, às vezes, meio transparente, né? Fugidio, na realidade, é um corpo estruturado. É um corpo estruturado. Em seguida, então, naquele enorme pavilhão, eu imagino tem uns 200 metros quadrados, com vários leitos esparramados, depois dos sinais luminosos, começou a preparação para o atendimento. A preparação era feita com uma prece. O Alfredo solicitou à esposa dele que fizesse a prece. Lembrando aqui que Ismália era um espírito diferenciado entre esses que estavam ali em serviço. Ela não vive na mesma esfera, não vive em esfera umbralina, mas está ali visitando Alfredo por alguns dias ou algumas horas, porque nós já sabemos do drama do Alfredo, que não deu razão à esposa pelo fato do sócio a ter tentado seduzir, não conseguido, e fez uma acusação inverídica com relação à esposa. Ele aceitou essa acusação, tirou os filhos dela, devolveu a mulher para os pais, para a casa dos pais, e a mulher acabou morrendo de infelicidade, né? Ficou doente e acabou morrendo. Mas esse sofrimento, como foi muito resignado, mudou a vibração da nossa Ismália, que já devia ser um espírito preparado e, portanto, não vive no mesmo espaço do Alfredo. Mas o visita, já tem autorização para visitá-lo. A prece de Ismália, então, é o capítulo 27. Vou compartilhar aqui com vocês para falarmos um pouquinho desse momento da oração. Na primeira vez que fizemos a palestra, não tínhamos o recurso que o PowerPoint permite hoje de fazer um pequeno filme. Se a gente fizer alguma coisa, alguma cena com uma pequena mudança de posição, de qualquer coisa, de um objeto, de qualquer coisa, a gente consegue fazer um pequeno filme, como se a gente fizesse alguma coisa quadro a quadro, com pequenos movimentos entre um quadro e outro, e depois mandasse o PowerPoint fazer um filminho. Então, o que vocês vão ver aqui é um filminho do instante em que a Ismália começa a fazer a oração. Então, aí está o grupo. Nós pusemos só poucos leitos aqui, porque não dá para fazer uma cena de 200 metros, 100 metros, né? Mas, olha, reparem, eu vou reproduzir a cena, depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então, vou repetir a cena. Então, ela começa a orar e, de instâncias superiores, vem uma luz e debaixo dessa luz começam a cair recursos das esferas que estão acima, recursos fluídicos que são absorvidos pelos corpos desses companheiros. Quem que está aqui nessa fileira de servidores? O André Luiz aqui, o Vicente, o Aniceto, o Alfredo, a Ismália e 3 cooperadores do grupo da Ismália. Trabalham com a Ismália, né? E estão aqui. Vou repetir mais uma vez a cena. Instâncias superiores projetam uma luminosidade sobre todos eles,
e, de repente, começam a cair os recursos fluídicos necessários. Cada um vai absorver segundo as suas qualidades específicas. E depois acontece um fenômeno que é a tradução desses recursos que foram absorvidos por eles, mais a contribuição que cada um pode dar. Do tórax de cada um deles saíam esferas luminosas de cores diferenciadas em direção aos pacientes. E cada paciente recebia conforme as suas próprias necessidades. Então, a lei é clara. A lei diz o seguinte: a cada um segundo suas obras. Então, quem doou fluidos assimilou segundo os seus méritos e ofereceu segundo os seus próprios méritos a todos os doentes. Cada doente recebeu de alguma forma. A Ismália tinha um poder maior que os demais. Então, ela e os cooperadores dela, porque trabalham em esfera superior, são espíritos melhorados. Então, eles, ao projetarem, imagine um grande galpão de 200 metros com 1980 leitos, 1980 pessoas dormindo. A ação da mente da Ismália e do grupo dela se esparramou praticamente por todos os que estavam lá dormindo no sono, né? no sono perturbado, a maioria deles. E, é claro, os que têm menos experiência, no caso do Alfredo, do próprio Aniceto e do André, então, e do Vicente, que eram novatos aí no serviço na Terra, na vida espiritual, mas trabalhando ali próximo à crosta, cada um deu a sua contribuição. Então, é uma lei que vale para quem quer ajudar, mas também vale para quem vai receber. Ou a cada um, segundo suas obras, vale dos dois lados, né? É sempre, quem quer ajudar também só ajuda na capacidade que pode oferecer. E quem quer ser ajudado só recebe na, na possibilidade que já detém de absorver os recursos curativos, né? Depois dessa oração, que o André conseguia enxergar, porque normalmente, quando se faz uma prece na vida espiritual, a gente não enxerga esses fluidos aí. O André e o Vicente só estão podendo enxergar porque eles tiveram as suas percepções visuais e auditivas dilatadas. Então, eles viram essas doações acontecendo. Eles viram isso. Eles mesmos se surpreenderam porque eles também doaram, né? Agora, vocês imaginem se a gente visse aqui na Terra uma sala de passe de pessoas dando passe e que você visse a cor da energia de quem cede. Todo mundo ia querer sentar na mesma cadeira para receber daquele médium que tem melhores condições de oferecer recursos do que dos outros. Então, ia ser uma briga para disputar quem entra primeiro na sala de passe para pegar a passe da pessoa que está melhor preparada. Por isso que a gente não tem autorização para ver isso. Não tem autorização, a gente não consegue enxergar isso. No caso aqui, o André e o Vicente, e acredito que o próprio Aniceto, eles têm condições de perceber, porque eles estão em serviço de observação. Todos os demais trabalhadores também não devem ver isso. É uma suposição. O livro não fala isso, mas é uma suposição. Por que o André viu? Porque recebeu dilatação de percepção. Por quê? Está estudando, está aprendendo. Então, para aprender com eficiência, ele precisa enxergar algumas coisas que normalmente não é dado a ninguém enxergar. Coisa de maluco também. Os espíritas continuam muito doidos acreditando nessas coisas todas. Então, numa única prece, eles não dizem quantos trabalhadores tinham ali, mas havia muitos trabalhadores, mas não fala se é meia centena, se é uma dezena, duas dezenas, não fala.
mas que eles fizeram uma oração no sentido de passar recursos àqueles que estão dormindo. Qual é o objetivo? Acordá-los. Mas quem é que vai acordar? Depende de cada um. E a próxima cena é exatamente o momento de um efeito da oração que acabou sendo visível, porque os efeitos, na maioria dos 1978 que continuaram dormindo, não deu para perceber o efeito. Só dois vão acordar. Antes, eu preciso lembrar o seguinte: eles não tinham condições de atender todos os 1980. Primeiro, que é um monte de gente. Segundo, que nem todos têm condições de acordar. Só 400 que o Alfredo diz que tem condições de acordar. Então, eles só vão alimentar e medicar particularmente 400 pessoas que estão dormindo, porque os outros ainda estão longe de poder acordar. Entre esses 400, dois acordaram. Então, o capítulo 25 fala um pouco desses efeitos da oração, particularmente em relação a dois necessitados. Vou compartilhar aqui com vocês a cena dos dois que foram beneficiados segundo os seus méritos, porque o benefício depende do mérito, né? Então, esses dois cavalheiros, na ala masculina, saíram correndo, apavorados, porque não entenderam o que estava acontecendo. Eles não entenderam, né? Então, eles saíram apavorados, correndo, e ninguém tentou impedi-los. O André pergunta para o Aniceto: escuta, vocês não vão segurar os caras, eles vão embora. Aí o Aniceto falou: não se preocupe, que... Aliás, foi o Alfredo que falou: não se preocupe, porque ninguém consegue sair aqui, isso é uma fortaleza, né? Nós temos portas isolando várias áreas da instituição e ninguém sai, mas a gente os deixa livres, porque há muitas áreas cultiváveis, muitos jardins, muito espaço natural, para que eles se equilibrem e parem de se assustar. E aí eles mesmos, depois de não entenderem nada, eles vão procurar aqueles que estão ali próximos, trabalhando ou passando por alguma ala da instituição e perguntar o que está acontecendo, onde é que eles estão, e aí, aos pouquinhos, eles vão passar a ficar no pavilhão daqueles que já acordaram, mas que ainda têm uma postura pouco lúcida, de verdadeira loucura, porque são pessoas muito apegadas à matéria. Uma outra coisa que esses capítulos que antecedem a visita ao pavilhão, o Alfredo diz que a maioria desses que estão dormindo o fazem porque não tiveram um ideal superior. Por falta de ideal superior e por acreditar que a vida após a morte não existe, é que eles aparecem dormindo. E mesmo que eles acreditem na vida após a morte, que é o caso daqueles que são cristãos, mas que não são espíritas, protestantes das mais variadas formações e católicos. Católico é uma só, mas enfim. Se bem que tem católico que é anglicano, né? Anglicano, por causa lá do Henrique IV, né? Na Inglaterra, que modificou. Lá na Inglaterra pode casar, quem é anglicano pode casar, né? Aliás, foi uma coisa boa que a igreja anglicana adotou, porque os desvios daqueles padres que não podiam se casar foram muito grandes. Não todos, é claro, mas houve muito desvio. Eles Não, são chamados católicos ortodoxos. Os isso, ortodoxos exatamente. fizeram isso, É, houve essa divisão. é. Então, a falta de ideal superior e não acreditar em nada na vida espiritual provoca esse sono. E alguns acreditam que tem que esperar o juízo final. Eu acho que eu já contei no seminário para vocês que uma vez eu fui atender um espírito que reclamou. Era uma senhorinha que reclamou comigo. Aliás, comigo não. Ela começou falando reclamando, né? Quem que me acordou? Eu não entendi nada, né? Quem acordou? Será que ela estava dormindo quando morreu e de repente acordou?
descobriu que desencarnou. Aí eu não sabia o que falar, fiquei quieto. E ela continuou falando. E aí eu entendi o que ela estava dizendo. Mas já chegou o dia do juízo e ninguém me avisa? Quase falei para ela. Alguém deve ter avisado, porque a senhora acordou. Fiquei quieto, não falei nada e continuei ouvindo. E ela brava, né? E aí ela viu que eu estava ali do lado, ela percebeu a minha presença e aí se dirigiu a mim. Foi você que me acordou? Eu não sabia o que falar. O que que eu vou falar para alguém que está esperando o juízo final? Fiquei alguns segundos assim, sem ação, pensando no que eu poderia falar, até que veio uma ideia. Ah, porque ela disse uma outra coisa. Quando ela disse essa outra coisa, é que veio a ideia. Uma ideia puxa a outra, né? Não é assim que fala? Uma ideia puxa a outra. Ela falou assim: cadê Jesus que não veio me buscar aqui? Brava, bravíssima, porque ela estava esperando que Jesus vinha buscá-la, no colo, inclusive. Aí eu, aí eu captei a mensagem e disse: olha, Jesus está muito ocupado, mas mandou alguém em nome dele buscar você. E onde é que está? Eu falei: presta atenção que deve aparecer alguém a qualquer instante. É, tô vendo alguém aí, tá vendo? E o que que a pessoa está dizendo para você? Está dizendo que Jesus mandou me buscar. Hum. Aí eu falei: então vai com ele, porque sabia o que falar. Simplesmente despachei. Eu chamo disso de terceirização do esclarecimento. Quando você não sabe o que fazer, terceiriza, chama alguém e despacha. E eu não tinha a menor ideia do que falar para uma protestante, porque vai explicar para ela que a vida continua, que não existe o céu do jeito que a gente imaginava, que Jesus não vem buscar ninguém, salvo raras e honrosas exceções, ou seja, eu não sabia o que falar para ela, e ela mesma deu a dica de como despachá-la no bom sentido, é claro. Eu não sei se eu contei essa história para você, mas enfim. Uma outra coisa que o Aniceto fala nesse momento em que algumas pessoas melhoraram, outras não, né? E a respeito de prece, o nosso Aniceto deu o recado dele. Vou colocar aqui a frase que a gente ilustrou para falar dessa frase que é muito significativa, né? Então, a gente ilustrou aí com medalhas. As respostas de Deus às nossas preces vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso mérito. Mais uma vez, a lei do mérito está por trás de todas as coisas. Ou seja, na medida em que nós nos aprimoramos, as nossas solicitações, ou para nós ou para terceiros, tem uma relação direta com a nossa melhoria. Portanto, no fundo, nós temos que nos aprimorar fazendo realmente o nosso melhor. 16 horas 36 minutos na Grande São Paulo e na Grande Holanda. Mas do ponto de vista da locução de hoje, a gente já falou o suficiente. Fala, Claudinha. Oi, América, você falando sobre isso, sobre os méritos, então há de se pensar que quando você recebe as graças, né, divinas, que você está numa situação difícil, você pede e demora um pouco, mas você recebe, é porque você está nesse caminho da melhora, A né? melhoria, né? Eu recebi um vídeo no WhatsApp, eu posso até mandar para vocês, se eu não deletei ainda. E ela é protestante, a gente percebe isso aí. Ou católica, não sei, agora fiquei em dúvida. Mas é uma médica, jovem ainda, e ela resolveu contar essa história, ou dar o testemunho. Quando fala em testemunho, para mim, deve ser protestante, porque eles usam muito esse termo.
Ela é médica cirurgiã e ela tinha uma paciente com problemas seríssimos de câncer nas mamas e na axila. Nunca vi isso, mas as glândulas da axila estavam inflamadíssimas, inclusive inchadas, e estava uma coisa feia. Diz que ela foi acompanhando a doença e, em vez de evoluir a doença com a quimioterapia, com radioterapia, a doença não melhorou. E aí a cirurgia era inevitável, antes que o resto do corpo se comprometesse. O dia que foi marcado para a cirurgia, ela disse que não estava com a parceira de cirurgia que divide com ela a cirurgia, porque às vezes as cirurgias são longas, e essa parceira médica também não estava com ela. Tinha um outro colega com ela e ela não sabia o que fazer. E quando ela estava lavando as mãos, naquele esfrega, alguma coisa, com a escovinha, né? Ali na pia, para desinfetar a mão, para não ter problema de contaminação, diz que ela resolveu fazer uma prece chorosa. Ela estava muito preocupada, que muito provavelmente ela não ia conseguir fazer aquela cirurgia. Ela nem sabia, apesar de. Ela disse que tinha 15 anos de cirurgia, 15 anos de experiência de cirurgia com câncer. E ela não sabia o que fazer. Diz que ela fez uma prece tão sentida. Ela diz que sentiu Jesus do lado dela, que ele pôs até a mão do lado, no ombro dela. E aí, quando ela sentiu essa mão, ela ficou numa paz que ela não sabe de quando, de onde veio. E deu uma segurança. E lá foi ela fazer a cirurgia, e ela fez a cirurgia a ponto do colega dizer assim: eu nunca vi uma mão cirúrgica tão precisa como a sua. Nunca vi uma cirurgia feita nesse tipo de cirurgia com tanta precisão. É a mão de Deus, né? Não, é a mão de um espírito Não, falo o amor de Deus por Deus, autorizada por instâncias superiores para ajudá-la, Senhor. porque Deus não É. tem mão, né? Não, eu sei, é o modo de falar, estou falando em linguagem Então, mas metafórica. é bom a gente falar correto também, porque as pessoas acham que Deus é que faz as coisas. Não, Não, ele supervisiona todo o universo e cria supervisiona, isso eu condições. sei. É, Agora, quem foi ali não foi Jesus. Não foi não. Jesus, seguramente, porque Mas foi um espírito bem iluminado que um fez. espírito de boa categoria, que já foi cirurgião, Também acredito. porque para ele ajudar do jeito que ajudou, ele precisa ter essa experiência. Ah, não. E disse que foi a melhor cirurgia que já se fez numa extirpação de sangue. A moça não disse se a mulher sobreviveu, mas disse que ela nunca sentiu tanta energia, tanta paz e tanta segurança para fazer uma cirurgia que momentos antes da oração ela nem imaginava que seria possível. Mais interessante, se me permite falar, foi o poder da Claro, prece, né? O sim, mecanismo claro, dessa claro. atração, né? Hum, Foi a prece, foi todo o sentimento é, que ela emanou, né? Que fez com que sim, ela merecesse esse auxílio, né? é, A prece sentida, né? É o é merecimento sentido. também, né? Porque às vezes você faz Merecimento a também. prece e você não tem um merecimento. Ela É, poderia ir, lógico, acompanhada, auxiliada, porque eles nunca abandonam a gente, né? A pessoa, mas a operação poderia não sair. Você não sabe como foi a cirurgia, né? O resultado, não, mas não sei. mas poderia não. Quem a viu operando poderia não se falar sobre isso. Poxa, nunca vi uma operação tão bem É, feita, né? Então, é tudo de acordo com realmente o merecimento. Se a gente se cura, é porque nós somos merecedores, né? é. Quando a gente É obtém porque a cura. o propósito da doença não é nos matar, é nos ensinar. Alguma coisa, quando a gente fica doente, a gente tem que entender que alguma coisa está errada, tem alguma coisa errada, ou do passado recente ou do passado remoto, né? Tanto que uma frase do Manassés, que eu só descobri fazendo esse trabalho que a gente tem feito com o Orson, de detalhar a obra de André Luiz, quando fizemos o livro Missionários da Luz, que fizemos o ano passado.
E o Manassés, que é responsável pela seção de planejamento dos organismos, planejamento dos corpos, né? E quem vive lá em nosso lar já tem o direito de escolher os seus próprios corpos, né? Chegou lá, já tem esse direito. E ele diz assim: todos os órgãos, Manassés isso, todos os órgãos sofrem a influência moral. As doenças têm influência moral. Então, a conduta moral elevada, alguém pode ficar muito doente mesmo com conduta moral elevada, porque tem coisa lá no passado que ainda está repercutindo. Mas, daqui para diante, se a gente puder aproveitar a lição, a nossa conduta moral tem uma ligação direta entre as doenças que nós temos, Acredito. né? Porque o Criador quer forçar a gente a entender isso. Então, ele amarrou isso numa lei. Olha, a conduta moral determina se eu vou ter ou não um problema nesse ou naquele órgão. A gente fez uma palestra baseada no capítulo 19 do livro Missionários à Luz, que é justamente sobre o passe, né? E o Alexandre, que é o mentor do livro, chegou uma hora que ia começar a tarefa de passes lá na organização que ele dirigia aqui na Terra, do lado espiritual. E ele entrega o André Luiz por alguns momentos sob o comando de um tal Anacleto. Anacleto, que era o responsável pela sala de paz. E o André ficou amigo do Anacleto, né? Gostou muito do Anacleto, os dois trocaram muitas ideias. Quando começa a tarefa no centro, chega uma senhora e o Anacleto pede para o André Luiz observar, ele também recebeu o apoio de dilatação de percepção visual e auditiva. Ele pediu para o Anacleto observar, aliás, para o André observar a válvula mitral no coração. E lá foi o André se concentrando, de repente ele viu a válvula mitral e uma nuvem em cima, uma nuvem escura, pequenininha assim, mas em cima da válvula. Aí o Anacleto falou se essa nuvem, falou para o André, se essa nuvem ficar aí muito tempo, ele vai deformar a válvula. A válvula é uma pelezinha que abre e fecha, é uma coisa minúscula, de carne, de tecido humano, né? Se ela ficar aí, ela vai deformar a válvula e a válvula vai apresentar aquele famoso sopro no coração, que o termo técnico é prolapso. Então vai ficar vazando o sangue. Não mata ninguém, mas às vezes incomoda. Incomoda. E aí diz que a mulher sentou na cadeira, ela não estava nem na sala de passe, ela sentou-se à mesa, não fala que ela estava na sala de passe. E o Anacleto então foi mostrando para o André, e ele enxergando a nuvem, através de movimentos circulares com o passe, aquela nuvem foi saindo, saindo, e depois saiu pelos poros. Então ela não ficou doente, se ficasse mais tempo. Aí ele pediu para o André investigar no pensamento da mulher, coisa que ele fez agora nessa senhorinha que tinha matado o marido. Qual a causa? Qual a causa daquela nuvem? E ele se concentra e vê que ela brigou com o marido naquele dia. Os dois trocaram dejetos mentais que deram resultado nessa nuvem. Provavelmente o marido também recebeu uma nuvem alocada em algum órgão de choque dele. E se a nuvem ficar, vai dar problema. E eles examinam outros casos, outras pessoas com problemas no rim, no baço, no fígado, no estômago, e até uma grávida que tinha um problema na placenta e um nenê que não estava crescendo. Eles examinam esses casos no capítulo 19 do Missionários da Luz. E a conduta inadequada é que nos fere. É que nos fere. A gente troca dejetos mentais de teor negativo e aquilo fica no organismo, aquela energia ruim fica, né? Às vezes a pessoa sente, por exemplo, uma pressão no tórax, você não sabe de onde vem. Não tem nada ali, a gente não vê absolutamente nada, mas sente a pressão no tórax, né?
E aí é uma tese, eu não sei se é verdade ou não, uma tese minha, né? Por que que a gente tem órgão de choque? Porque quando a gente faz coisa errada, se a gente troca dejetos mentais de teor negativo com as pessoas e esses dejetos fossem parar no corpo todo, a gente não aguentava, morria. Então tem um órgão de choque, que é um que atrai automaticamente a nuvenzinha. Então, para algumas pessoas é o coração, para outras pessoas é o baço, para outras pessoas é o estômago, para outras é o intestino. É uma tese, eu não tenho comprovação disso. Porque senão a gente detonava o corpo inteiro. Você vai dizer assim, ah, mas eu conheço gente que detonou tudo. A minha tese vai por água abaixo. Fala, Marisol. Eu concordo com o que você falou, que a gente acaba somatizando essas Isso. questões fisicamente, né? É comprovado. E para mim, algumas coisas, algumas enfermidades que eu tive, é claríssimo que eu somatizei. Mas eu também me pergunto sempre, na questão do Alzheimer ou na demência, que é que esse espírito precisa aprender? Porque ele esquece. O Alzheimer e a demência você esquece. Então, ele não tem consciência 100% do que está acontecendo. Então, eu me pergunto, aonde está o aprendizado? Por que É, disso? foi bom você falar nisso, Marisol. Quem resolveu esse problema para nós foi a Joana de Ângeles, tá? É o seguinte, a Joana diz o seguinte, quando a pessoa agride a outra, existem duas glândulas que são responsáveis pela melatonina, a formação da melatonina no cérebro. E elas estão ligadas, interligadas, e elas sofrem o embate da agressão. Elas sofrem o embate da agressão e vão deteriorando a produção de melatonina. E a gente vai adquirindo o Alzheimer. É a atitude que leva ao Alzheimer, não o Alzheimer que faz a pessoa ter atitude. É a atitude negativa que provoca a doença. Ou seja, a tese do Manassés, do livro Missionários da Luz, que é do Criador. Todos os nossos órgãos sofrem a nossa influência moral. Eu tenho problemas que eu causei para mim mesmo. Eu não posso culpar minha mulher, a sogra, minha mãe, minhas filhas, meu chefe, meus subordinados, o porteiro do prédio. Eu sofro as consequências daquilo que eu fiz no órgão de choque, ou dois ou três órgãos de choque, enfim. Essa é uma tese que não está comprovada ainda. Mas a tese de que os órgãos sofrem a influência moral de cada um, ela está escrita na doutrina, no capítulo 19 do livro Missionários à Luz, capítulo 12, a É, reencarnação de Sigismundo. eu acredito, e como eu disse, né, eu também entendo que algumas doenças eu mesma provoquei, não foi ninguém, eu mesma que, bom, não fui Somatizou. correta, ou seja, na alimentação, na atitude, eu fiquei Isso, nervosa, não sei, não importa, mas não foi eu. importa. Mas ainda assim, essa coisa da demência, eu questiono ainda. Ainda que essa sua É, explicação, me custa eu não estou lembrado aqui do nome do livro da Joana de Ângeles, até porque eu não li esse livro. Eu acreditar. não li esse livro ainda, eu quero ler esse livro. E ela diz isso. Todas as doenças, com todos os nomes que a gente imagine, e de demência senil, né, todas elas têm origem em comportamentos, se não agora, de comportamentos de vida anterior. E Ah, que tá bom. ainda nós formamos um órgão já estragado na formação Tá. do corpo se a gente teve conduta inadequada. Não quer dizer que aconteceu agora, né? Nós somos o resultado de todas as nossas vidas anteriores, hoje, né? Agora, É por causa de agora, desculpa, Melhorou agora a já. explicação? Sabe por quê? Só terminando bem rapidamente. Eu tenho uma grande amiga que é médica e brilhante no Hospital das Clínicas e sempre fez, estudou fora, ganhou bolsas pelo trabalho que ela fazia, assim, exímio. E aos 45 anos, foi detectada demência
Ah, e ela foi perdendo, perdendo, até afastaram ela do cargo, ela não pode trabalhar mais. E realmente eu conheço ela muito próxima e uma pessoa assim, idônea como pessoa. E até teve problemas na família com o marido, que tem problemas de rins, enfim, sérias situações na vida, mas ela sempre levou isso muito bem, um sorriso com Sim. as pessoas. Então eu me perguntava que é que ela tem que aprender, o que é que está passando. Agora, quando você toca que a gente traz de algumas vidas anteriores, aí já, hum, Aí é, resolve. já Porque às resolve. vezes você percebe, as pessoas são boníssimas, como é que ela tem tanto problema? Elas são Exato. boníssimas agora, mas É, criaram antes o problema. tá. Eu outro dia perguntei a um palestrante, e esse palestrante falou, ligado à neurociência também, as pessoas, elas começam muitas pessoas, apesar de ser boníssimas, nessa vida começam a falar, isso eu quero esquecer, isso eu quero esquecer, isso eu quero esquecer. Essa situação, essa frustração, eu não quero buscar, eu não quero trabalhar, eu não quero mergulhar em traumas. Isso eu quero esquecer, isso eu quero esquecer. Então, essa foi a explicação também que eu recebi, porque além de ser também uma coisa para a família, né, que passa por essa situação, é também o espírito negando sentimentos que foram ali acumulados, né? E aí o próprio espírito começa a destruir o personagem, no caso, para que o personagem esqueça. Recebi essa resposta. Isso que você Faz falou sentido. aconteceu com uma parente nossa, né, que ajudou a educar uma neta, né, filha de uma criança adotiva que ela adotou, e essa criança acabou saindo pelo caminho errado aí pela vida. E ela não suportou, como avó, não suportou. Começou a demência. Ela queria esquecer aquilo, como se não existisse. Exatamente isso que você falou. O Exatamente isso. Américo. Oi. Mas aí a gente observa, Américo, pela nossa experiência, né? Também, que eu tenho na família duas pessoas, minha mãe, eu tenho a minha irmã agora está com 72 anos. Pessoas boas também. Acho que cada caso é um caso, né? Porque Sim, sim, cada espírito tem a sua bagagem, né? sim, Tem claro. seus débitos, seus compromissos, e cada um vai ter uma forma de Sim, resgatar, né? Muitos de nós sim. estamos expurgando também, como você bem Expurgo. falou, É. vai vir de toda forma, né? Porque o Quem erro, falou a foi gente pode a até Cláudia. nessa encarnação ser muito boa, mas aí as encarnações É, anteriores, aquilo ali está é, guardado. E vai ter um guardado. momento, é o gatilho, né? Vai ter aquele momento que vai precisar também ser colocado exteriormente para a gente também trabalhar. Mas, Trabalhar Maria, nisso também, nesse mas aspecto. o gancho que Marisol perguntou é qual seria o objetivo, já que a pessoa com a demência, ela não está mais respondendo, né? Quando chega num determinado grau, ela não está, e essa também era uma dúvida É, minha, ela não está exato, mais ciente de que exato. está ali em provação, a não ser quando ela Opa, dorme, opa, que correção, correção, quando ela sai do corpo, ela pode ter Mas deixa, essa. correção. mas deixa eu Diga. falar uma Vamos coisa. corrigir isso aqui. Eu vou projetar uma questão do Livro dos Espíritos que resolve esse problema. Leia isso aqui junto Compreendi. comigo aí. Allan Kardec, Esquecimento Passado, item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Durante o sono, o espírito encarnado goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. É por isso que algumas pessoas sofrem resignadamente. Ela não lembra nada do que sonha.
mas quando sai do corpo, pergunta para o amigo espiritual: escuta, por que que eu estou doente? E ele fala: você está doente por isso. Alguns se revoltam e continuam revoltados quando voltam do sono. Outros aceitam, porque ficam sabendo exatamente o que aconteceu. Isso está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item I11. Então, todo mundo sabe porque está doente, ou aceita ou não. Doutrinariamente, Então, isso está responde, resolvido. talvez, isso responde os diferentes cases, né? Os diferentes, cada pessoa dementada, ela tem, umas Não é ficam igual. brandas, né? Umas ficam mansas Isso, e outras isso. ficam altamente Agressivas. revoltadas, Né? agressivas. Então, eu achava Agressivos. isso, mas é, é, eu penso Então, que essa. vejam Vai que a aí, Kardec está lesão, certo. sim, lesão é no cérebro físico. A lesão é no Ah, É, cérebro físico. Fora do é. corpo, o espírito está íntegro. É que o é, cérebro de carne, ele é muito grosseiro, ele se deforma, se estraga, mas o espírito sabe por quê. Às vezes ele não aceita, às vezes aceita. E por isso a diferença entre os doentes com o mesmo problema. E às vezes os problemas são diferentes. Uma demência é específica para determinadas coisas e outra para outras, né? Riquelme, você Michele. levantou a mão primeiro. Agora, falando sobre essa questão de demência, de esquecimento, né, de loucura, eu me recordo em uma reunião mediúnica que teve uma entidade totalmente perturbada que ela mesma demonstrou um estado de loucura mesmo, de esquecimento, ela não tinha noção, de consciência de quem ela era mesmo. Isso faz muito tempo. Foi ainda no grupo de Amsterdã, onde teve uma entidade que deu a passagem mesmo em estado de loucura. Ela não tinha consciência Não, da situação dela. não. Se o Malaquias se comunicasse numa reunião mediúnica, ele estaria apresentando exatamente aquilo que ele falou para o Alfredo, né? Falando de uma coisa que não tem mais sentido, porque ele morreu, mas não percebeu que morreu, e está reclamando de coisas que não deve, né? Giovana, Eu vou aqui dar um depoimento próprio, né? Os que me conhecem, mas eu fui uma pessoa que tive um problema seríssimo de saúde, quase fiz a passagem. E no início eu lembro que eu fiquei muito revoltada, assim, porque eu ficava perguntando, mas por quê? Eu lembro que eu ficava lá fora e falava, eu não aceito, isso não pode, eu sempre me cuidei, como é que pode, né? Mas depois foi passando o tempo e eu fui, que nem o senhor falou mesmo, eu mesmo fui analisando isso e comecei a perceber, foi como que eu me cuidei? Eu trabalhava igual uma doida, eu não parava nunca. Todo mundo me avisava todo dia, Gil, dá uma hora você vai ver, você vai, não para por bem, né? Não vai no amor, vai pela dor. E hoje eu falo, e foi assim realmente, né? Eu tive que frear e parar com tudo, né? E a minha vida, porque senão eu ia ir mesmo. É, e isso me fez começar a refletir e eu mudei minha vida completamente. Eu parei de legal, trabalhar daquele jeito, eu me mudei, eu vim para cá, eu fui atrás da minha espiritualidade e hoje legal. eu acho que é a maior bênção da minha vida, né? Ainda Isso. trato ela e vou tratar, e quando Deus achar que eu tenho merecimento de ser curado, eu vou ser, trato, cuido, mas para mim hoje é a maior bênção da minha vida. De todo o meu coração eu agradeço, porque foi ela que me trouxe, fez eu acordar, né? Então, assim, é que nem o senhor está falando mesmo, né? Eu acho que a gente, isso é importante a gente ver, assim, né? Porque muitas vezes a gente também fica, por quê, né? Se questionando, que é muito próprio da gente mesmo. Mas hoje eu sou muito grata aí, porque me abriu os olhos, né? O que não foi Não, pelo amor, foi pela dor mesmo, né? E foi merecimento meu. Fui eu que busquei, eu que fui atrás, sim. eu consegui, e É. agora eu que aguento O corpo e avisou que vá não até o estava bem fim. e você tomou a decisão correta. Mas no É. capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, Bem-aventurados os aflitos, está lá, causas atuais das aflições, causas anteriores. Ou ela é dessa vida ou é de vida anterior. Não tem conversa. Se a gente fica doente, é por nossa
livre, espontânea causa, né? Nós é que causamos as doenças. Se alguém pode falar assim, mas eu peguei a resfriada do outro, é porque o sistema de defesa não estava bom. Porque se o sistema de defesa, o sistema imunológico estiver bom, a gente não pega nada do outro. A gente só pega quando a gente se afina por falta de conduta adequada. Então, há uma série de referências nesse capítulo 19 a respeito de doenças e também no capítulo 12 do Missionários à Luz, no 19 e no 12, que falam sobre isso, né? Não existe erro na lei de Deus. Ninguém fica doente de graça. Ninguém. Nós somos os responsáveis. Só complementando, e assim, eu acho que a hora que caiu a ficha em mim mesmo, porque quando eu descobri foi esse num prazo dos 3 meses ainda, naquele tratamento mais intenso, e eu sempre reclamando e me questionando, e daí um dia eu cheguei na médica muito nervosa e falando, né, que eu não entendia como que aquilo desenvolveu em mim, né, e ela falou, Giovana, eu vou só te falar uma coisa, em todos esses anos de profissão que eu tenho, você é a primeira pessoa que ainda está viva nas condições que você chegou aqui. Você é um milagre. E daí eu levei um susto. Eu sinto hoje, eu sinto assim, ó, quando eu falo, eu lembro naquela hora que eu levei aquele choque tão grande que eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Como é que eu estou tendo coragem de reclamar disso? Olha, né, e assim, falando de todo o meu coração, foi realmente assim, nesse momento que ela falou, ó, 100% era para você não estar mais conosco. Ela falou, eu não sei te explicar como você está aqui. Então já vamos começar a pensar diferente, tratar, e a partir daquele momento eu mudei meu pensamento. Deus me deu essa graça e eu falei, não, agora que eu me agarro nisso e sou grata, estou muito grata. Foi Então, merecedora, Giovana, é isso. não sei Você se eu sou merecedora, não, mas que acha? Deus me deu essa oportunidade e eu estou Mas tentando, né? A gente está tentando. Deus é o grãozinho de areia da fé, né? Que eu falo, sempre peço todo dia a Deus, meu Deus, é minha fé, porque a gente nunca sabe. que... Então, Mas mas eu sou veja, muito grata a isso. só fé não dá mérito a ninguém. E quem ensinou isso? Jesus. A fé sem obras não, significa absolutamente, eu tenho fé que eu vou me curar. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que ser útil. Porque se a gente não for útil, por exemplo, teve muita gente que estava preso nos campos de concentração nazistas e que só sobreviveram porque eles tinham um ideal superior. Tem livro até sobre isso. Pessoas que se salvaram porque eles queriam fazer coisas enquanto os outros já tinham desistido. Então, se já desistiu, bom, então é melhor nascer de novo em outro lugar. Aí se livra da guerra. Mas quem tinha um propósito superior sobreviveu. Olha, tudo a ver, Pode ser porque que ó, tenha havido exceção. Tem desculpa, tudo a ver. faz mais Tem de um tudo a ver. ano que está totalmente estabilizada, né? Que é uma coisa Tá assim que, vendo? como se não tivesse absolutamente nada, eu não sinto nada, né? graças a Então, Deus. Exatamente. e tem Graças graças a a Deus Deus. mesmo. Uhum. É. O que eu Graças queria. a Giovana, graças porque É, Deus não consegue interferir no desejo da Giovana, só ela consegue interferir. Então, Deus só deu a oportunidade de ela ser testada. Ela foi testada e reagiu adequadamente. Perfeito. Nós somos assim, todos nós vamos ser testados. Aliás, inclusive este que vos fala. o- não é novidade para ninguém que muitos espíritos também escolhem certas doenças, podem ser até ser demenciais, por questão de evolução, para expurgarem logo, se livrarem daquele peso que carregam durante várias encarnações, né? Então, eles pedem, olha, eu quero ver assim, e tal. No Missionários da Luz fala, até na hora de você fazer toda a coisa do corpo, né? A estruturação do perispírito e do próprio corpo, você faz escolhas. Eu quero ser bonito. Não me bota muito bonito, não, porque senão eu vou sofrer mais, vai ser mais difícil para mim a prova. Então, dependendo da evolução do espírito, o espírito faz escolhas até de expurgo para poder se livrar. E o expurgo é feito através do quê? Da doença, né? Ou da doença do corpo, ou de alguma situação a nível familiar e tal, que você expurga também, né? É isso que é importante.
importante falar também. Eu queria acrescentar só. Obrigada. Isso mesmo. Muito bem, abraço a todos aí. E Até dia eu. 28 de novembro. Obrigada. Isso. Muito Ah, obrigada. que Soca, longe, obrigada. que pena. Mas, ó, 28 de novembro, antes de Américo ir, nós vamos ter Américo com o Orson Carreira. Cara, Américo Sucena e o Orson Carreira com o tema Reunião Mediúnica e o Centro Espírita. Então, vá na paz, Américo, até o dia tá bom. 28. Então, a gente Desculpa eu sair da vamos fazer a reunião mais cedo prece, hoje. Tá bom? É. Tchau, tchau. vamos vibrar também por Obrigada, você. seu Américo. Deus te abençoe. Muito Obrigada bom. por Até tudo, mais. Américo. Tchau, Tchau, tchau. até Obrigada. mais. Até mais. Fica na paz.